Vamos dar início aqui à nossa conferência, à nossa mesa redonda sobre a inteligência artificial, centro de dados, cibersegurança, armazenamento e flexibilidade do sistema energético. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui à Silvia a disponibilidade para estar aqui. É para nós, nesta pós-graduação, uma enorme satisfação de a ter aqui, porque tenho a certeza que é uma mais-valia para todos nós, para o setor, os alunos também. Estão muito na expectativa que eu já tinha anunciado que vinha cá, e também a nível da Portugal DC tem sido aqui um apoio fabuloso connosco. O Mota e o Paulino têm Sim. tido aqui um papel muito importante e este módulo tem sido fundamental e inovador para todo o setor. O feedback que tenho deste módulo principalmente tem sido muito positivo, porque ninguém estava alerta para estes assuntos a nível da área da energia. E hoje, por exemplo, fiquei muito surpreendido porque houve uma reunião na União Europeia e pediram informações desta pós-graduação para nós, que é a segunda edição. Foi muito bom e foi muito positivo. Dito isto, estão 18 alunos, entretanto estavam inscritos, mas vamos ter que começar, porque senão temos que ser pontuais. Neste sentido, falta-nos um dos oradores, que é o Sr. Secretário de Estado para a Digitalização, que ontem enviou um e-mail a comunicar-nos que por indisponibilidade da agenda e por última hora que não podia estar presente, o que nós ficamos muito tristes, porque até era ótimo e nós tínhamos falado com os alunos, era muito importante saber o que é que o Governo e as medidas do Governo que estão a ser implementadas neste setor, o que é que eles estão a fazer, qual é que é o objetivo, porque isto tem sido um despertar de consciências, principalmente a nível dos data centers, e é muito importante aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse na vossa conferência da Portugal DC em Oeiras, e a explicação do que é que está a ser feito, em conjunto também com a área da energia, que também o nosso Secretário de Estado da área da energia está muito desperto já para estes assuntos dos data centers, porque muitas das vezes, e como tivemos a oportunidade, e os alunos falaram nisso na pós-graduação, e os professores que foram lá, que viam os data centers sempre afastados. E, portanto, os data centers só servem para consumir energia, os data centers só servem para complicar. E, portanto, acho que esta desmistificação foi muito importante e é para isso que nós estamos aqui hoje. Nesse sentido, então, passava a apresentar, portanto, os dois oradores aqui presentes. A Silvia Barata, que é Presidente do Conselho de Administração da BP Portugal e Diretora de Operações de Retalho. Se tiver alguma coisa errada. Não, Já não é. já foi. Na BP mudamos as coisas assim, de 2 em 2 anos. Muito bem, muito bem. Licenciada, liderando uma rede de mais de 500 estações de serviço. Acho que Já também são aumentou, mais, já já são são mais. mais, exatamente. Com uma carreira de mais de 3 décadas da BP, Sim. também já são mais, não? Fiel à marca. Desempenhou diversas funções nas áreas financeiras, de controle, pricing, gestão de créditos e tesouraria, bem como cargos de responsabilidade ibérica. Desde 2021 lidera a operação da BP em Portugal, afirmando-se como uma das principais vozes do setor energético nacional. Portanto, muito obrigado. Já mudou um bocadinho. Já mudou Então, vou também. fazer aqui um parênteses que é para vocês me conhecerem melhor. Tenho 35 anos de trabalho na área de energia, comecei na Móbil, na área financeira, que é o meu background, e depois fui evoluindo para áreas de entry point para o negócio, e agora tenho a responsabilidade ibérica da área de mobilidade e conveniência de Portugal e Espanha. Portanto, são mais de 500 estações, são 1.300, 1.250 estações. Uma grande diferença. E aquilo que eu gosto é, acima de tudo, trabalhar com pessoas, trabalhar com culturas diferentes e depois trabalhar em momentos de grande mudança. E, portanto, a transição energética é para mim um momento especial. Muito bem. Muito bem. Relativamente ao Luís Duarte, é o presidente e cofundador da Portugal DC, Associação Portuguesa de Data Centers, conta com mais de 18 anos de experiência
em Facility Management. Se eu estiver errado, vamos Não, corrigindo também. sim. A gestão de data centers, infraestruturas críticas, que tanto se tem falado e que nós também aproveitamos para falar, imobiliário corporativo, gestão de ativos, mobilidade e procurement. A sua carreira tem também uma forte componente ligada à segurança, acumula 10 anos de experiência em criptografia e 20 anos em segurança física. Ao longo do seu percurso, tem desempenhado funções de liderança e reporte direto de boards e equipas de C-level. Portanto, iríamos fazer, como temos aqui 10 minutos, 15 minutos do tempo do Senhor Secretário de Estado, que não está aqui presente. Eu tinha aqui uma questão para vos colocar e pôr aqui algum tempo ao vosso dispor. Antes de vos colocar as duas questões que tenho para cada um, gostava muito que fizessem uma apresentação da empresa, oportunidade para os alunos e para o público que está aqui, porque não são só alunos e também estão aqui de países estrangeiros, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné, e portanto para conhecerem a BP, e depois pedi ao mesmo também ao Luís para falar da Portugal DC, porque penso que pode ser muito importante também para os presentes aqui nesta conferência. Está bem, Silvia? bem. Então começava por Muito si. bem, então vamos falar da BP em Portugal, porque acho que é em Portugal que estamos. A BP é uma empresa integrada de energia que tem negócio na parte da mobilidade e conveniência, nomeadamente postos de abastecimento, mais ou menos 520, tu falavas há pouco, mais de 500. Temos um market share no mercado na ordem dos 17, 18%, quando falo de volume, não de postos. Temos a área do negócio de lubrificantes, que tem a presença da marca Castrol, é como maioritariamente operamos com a marca Castrol no mercado em Portugal. Temos o negócio de aviação, com 22% da cota de mercado também, negócio de vendas diretas, aí um pouco mais pequeno, 11% mais ou menos. Portanto, é um negócio em termos de energia, contempla a maioria dos canais de venda, diria eu. Não estamos, temos a área de operações de supply, evidentemente, e depois todas as áreas de suporte que dão apoio ao negócio. Não temos marinha. Em Portugal não temos gestão de marinha, de clientes de marinha, isso é feito desde Espanha. É uma empresa que tem quase 100 anos de história e, portanto, tem aqui um peso e uma responsabilidade grande no mercado em Portugal. Foi pioneira naquilo que tem a ver com a introdução de muita da inovação da parte dos combustíveis, mas não só, a parte de biocombustíveis também, na forma como trabalhamos com os clientes, em termos de fidelização daquilo que é o programa de loyalty, parcerias importantes e que têm feito a mudança no mercado em Portugal, como é o Poupa Mais, com o Pingo Doce. E, portanto, é uma empresa que se pauta por ser inovadora, credível, que tenha a capacidade de criar parcerias de longa duração e que, evidentemente, neste momento tem por mãos, não só a BP, mas claramente a BP tem, aquilo que é o chamado trilema da energia, que é garantir uma transição energética que se faça de forma segura, acessível, mas também em baixo carbono, que vai levar o seu tempo, mas estamos aqui também para trabalhar e para falar sobre isso, está bem? Muito bem. Luís. Sim, Fernando. Obrigado pelo convite em participarmos nesta mesa redonda. E na sequência até da participação neste módulo pela segunda vez. A Associação Portuguesa de Data Centers foi fundada há cerca de 3 anos, em agosto de 2023. Estamos quase a fazer os 3 anos e já contamos com mais de 170 associados ou membros. Temos uma média de cerca de uma angariação de um novo membro por semana. 75% destes associados são portugueses, uns 14, 15% são espanhóis e depois os restantes estão espalhados por mais geografias. Na Europa, os países onde os data centers começaram o desenvolvimento mais cedo, que foram nas principais cidades europeias, foi Frankfurt, Amsterdão, Londres, Paris, e depois mais na sequência disso em Dublin,
são os 5 principais capitais com desenvolvimento em data centers. Todos esses países já têm este tipo de associação há mais anos e que se revela bastante útil para o desenvolvimento do setor, para o diálogo com os governantes, em lugar de haver um diálogo que é feito apenas pela empresa A ou pela empresa B. Foi com esse pensamento que montámos a associação em Portugal, dos quais o Jorge também é um dos cofundadores, o Jorge é mesmo dos originais. E montámos precisamente com o propósito de sermos a voz do setor em Portugal. Aquilo que se tem verificado até desde a gênese da associação até o dia de hoje foi um grande crescimento. Nós não estava nos nossos planos de chegar a 170 associados ao final deste tempo, mas de facto tem sido aqui uma grande procura. E a procura tem a ver com os operadores que se pretendem instalar em Portugal e todos os stakeholders ou os players deste ecossistema, que vão desde empresas de construção, gabinetes de desenho, gabinetes ou sociedades de advogados, empresas de real estate. Portanto, todas estas empresas têm interesse em trabalhar no setor, porque Portugal, de facto, reúne atualmente um conjunto ímpar de boas características para o desenvolvimento. A começar, desde logo, e tem tudo a ver aqui com a pós-graduação em que estamos inseridos, com as características energéticas em Portugal. Portugal consegue reunir atualmente preços bastante competitivos face à Europa e consegue ter também dos melhores mix energéticos que existem atualmente. Eu se calhar estou a dizer algo que aqui já tenho conhecimento, mas o mix energético a year to date, em 2026, já vai em 86% de produção de energia verde. Portanto, sendo este setor um setor que utiliza bastante energia, existe também, é ao mesmo tempo um setor que tem bastantes preocupações ao nível da sustentabilidade. Diria que se calhar é dos poucos setores onde o principal KPI de acompanhamento da operação tem precisamente a ver, é um KPI que se chama PUE, Power Usage Effectiveness, que vai medir quanto é que nós gastamos na produção por watt que é gasto no IT que trabalha dentro do data center. Portanto, quanto mais baixo for este indicador, mais eficiente é aquela operação. E portanto, dizia eu, Portugal, para além destas características da componente energética, tem uma rede elétrica que tem capacidade para ainda ter mais desenvolvimento. Portugal hoje em dia consome em pico 10 gigawatts e tem capacidade ainda para acolher mais carga. E foi inclusive até nesse sentido que foi feito recentemente, lançado um procedimento para filtragem daquilo que seriam os pedidos especulativos à volta das ligações à rede. Permitiu, ainda dizia num evento o Sr. Secretário de Estado da Energia, dizia que permitiu passar de pedidos que totalizavam cerca de uma potência de 40 gigawatts para 4,5 gigawatts. Portanto, permitiu filtrar. A REN tem neste momento em análise cerca de 30 pedidos de ligação à rede, dos quais 29 são projetos de data centers. Para além do campo energético, também muito importante são as capacidades de conectividade que Portugal tem. Portugal, estando na entrada da Europa, tem uma ligação muito forte de cabos submarinos, que são essenciais para as ligações, para a conectividade entre continentes. Portugal vai ter até ao final do ano, início do próximo ano, a amarração de 20 cabos submarinos.
Isto, se olharmos para o panorama e para o mapa dos cabos submarinos, é uma condição ímpar face aos outros países. Tem a ligação a todos os continentes, exceto a Antártida. Tem, tem boas características de rede terrestre, embora essa seja uma das componentes que mereça mais desenvolvimento. Portugal é muito conhecido pelas capacidades que tem de conectividade. Por exemplo, a conectividade que nós temos nos telemóveis é excepcional. Há 2 semanas estive num evento em França e já nem estava habituado. Por exemplo, eu estava a entrar dentro de um café, já não tinha rede. Depois, quando saía do café, estava montes de tempo sem rede, aquilo não falhava imensas vezes. Nós já não estamos habituados a isso. E depois também temos aquela coisa fantástica do FTTH, do Fiber to the Home, mas não é dessa fibra que os data centers se alimentam. Alimentam-se de fibra com mais capacidade. E, portanto, essa precisa de desenvolvimento. Por último, Compete com outros projetos também. que compete, sim. Por último, Portugal tem excelentes escolas de engenharia, tem excelentes quadros. Muito também já se falou da imigração de quadros ou da fuga de quadros para fora. Esses quadros que foram para fora, agora com este crescimento do setor em Portugal, muitos deles estão a voltar, mas é importante referir que existe uma necessidade muito grande de recursos. Portanto, existe a necessidade de fomentar o reskilling ou o upskilling, portanto, seja através de pós-graduações, seja através de licenciaturas, seja também, muito importante, através do ensino técnico ou profissional. Portanto, o setor precisa desde o ensino técnico ou profissional até ao ensino superior. E isso não acontece só em Portugal, acontece também nas outras geografias, porque com o crescimento do setor não existe, de facto, já quadros especializados. Muitos quadros têm que ser à custa de formações on the job e através de requalificação ou de procura de quadros em setores que sejam similares, ou na indústria, também tem as instalações críticas que referíamos. Alguma reformulação, sim. Se calhar já escutei aqui o tempo da apresentação. Muito bem, foi excelente, pelo menos este enquadramento para conhecerem a BP, conhecerem a Sílvia, conhecerem a Luísa e a Portugal DC. E então combinávamos então da seguinte forma. Deixa-me só. Isto está a funcionar, mas está. Deixa-me só adicionar ao que o Luís estava a dizer, quando eu estava a dizer que competia a questão dos data centers, e tu estavas a mencionar, de que requer capacidade de rede, a parte dos carregadores elétricos também requer capacidade de rede. Portanto, como é que asseguramos que estas diversas linhas de desenvolvimento da parte da transição energética competem umas com as outras, de forma a garantir que se consegue, não é? Alcançar o que todos pretendemos. Portanto, e sempre houve, atenção, a competição entre recursos, sempre houve, nada de novo. Mas aqui é um exemplo claro, os data centers querem um nível de energia massivo e nós também necessitamos, em termos de expandir a infraestrutura da rede dos carregadores, por forma a que se possa ampliar e ganhar muito mais tração aquilo que é o crescimento dos carros elétricos em Portugal, não obstante Portugal ser claramente um país onde a venda de carros elétricos está muito acima de alguns outros países da Europa, mas é necessário que essa infraestrutura de rede exista para que depois tudo o resto possa ser feito. Portanto, esta combinação de recursos, necessidades, tem que ser devidamente equilibrada. Isso de facto é uma realidade e ainda bem que assim é. E nós estamos a trabalhar, por exemplo, na questão da rede de emergência neste preciso momento, e uma das questões que se levantam é a rede de emergência para viaturas elétricas, não é? Aliás, nunca nos podemos esquecer que uma das primeiras dificuldades que eu tive no dia do apagão, quando cheguei à cela de crise de emergência da Proteção Civil, era um data center aqui de Lisboa, que não tinha geradores. E das primeiras medidas que tivemos de tomar foi o transporte de um gerador para essa infraestrutura crítica, porque de facto era mesmo infraestrutura crítica. Está-se a rir, provavelmente já sabe do que é que eu estou a falar.
e que eu fiquei, de facto, de boca aberta, como é que é possível. E acho que isto deu aqui umas aberturas para nós todos pensarmos muito e trabalharmos em conjunto para que, de facto, as coisas, quando forem necessárias, funcionem. Não é? Mas muito bem. Muito bem, então eu não sei se aí em casa, eu penso que ainda não há perguntas. Combinávamos da seguinte forma: eu faria uma pergunta à Sílvia, depois fazia ao Luís e depois dávamos a palavra ao público que quisesse colocar questões. Acho que algumas pessoas desta conversa são... ok, muito bem. Então, colocava a primeira questão à Sílvia, que seria, enquanto empresa com uma presença muito relevante no setor energético e na relação direta com os consumidores, de que forma a BP encara o papel da digitalização e da inteligência artificial na aceleração da transição energética, tanto ao nível da operação como da experiência do cliente, e quais têm sido os maiores desafios? A inteligência artificial ou a digitalização como um acelerador, um enabler para se fazer mais e melhor, a nível de otimização de processos, otimização de ativos, em termos de simplificação de processos, em termos de recapitação de alguns dos recursos, nomeadamente empregados, a nível da segurança, também na forma como somos capazes de interagir, de contactar com os nossos clientes. Portanto, há aqui uma imensidão de oportunidades e de formas de trabalhar diferente. Onde é que nós temos vindo a incidir maior focos e por força da transição energética? Daquilo que é redução de emissões de carbono, claramente, há objetivos de sustentabilidade que a empresa tem para alcançar net zero até 2050 e, portanto, há necessidade de descarbonizar ativos críticos, como a parte das refinarias, por exemplo, e nessa medida estamos a fazer todos os esforços para introduzir mecanismos de digitalização, algoritmos que nos permitam melhorar a eficiência da refinaria, dos diversos módulos da refinaria, na forma como não só são capazes de modular através de modelos matemáticos aquilo que deve ser a fórmula para podermos desenvolver determinados produtos, também maximizar a própria margem, reduzir consumo de energia elétrica e, portanto, há aqui uma série de projetos que estão a ser desenvolvidos, eu diria que já estão em desenvolvimento e em utilização. Na parte do upstream, que é na parte da exploração dos poços de petróleo, como é que somos mais efetivos na exploração desses mesmos postos, ou seja, termos georradares, determinado tipo também de plataformas de IA que nos permita ler tudo aquilo que foram projetos feitos pela BP e através daquilo que é o histórico e todos os dados que foram capturados através desses projetos, perceber quais são as linhas de intervenção em termos de fazer um determinado poço numa determinada área para sermos o mais efetivos possíveis, protegendo o ambiente, garantindo o menos de recursos do ponto de vista de capital, de investimento, mas também de tempo, de efetividade e depois, evidentemente, de otimização daquilo que possam ser a geração dos recursos. Portanto, há aqui uma panóplia enorme de investimento que é feito através da empresa, mas é feito, acima de tudo, com diversas empresas no setor que nos ajudam a acelerar esse conhecimento e a pôr em utilização esses mesmos conhecimentos. Que podem ser desde a Google, pode ser a Palantir, pode ser investimento nosso em diversificar, mas são muitas, com a Amazon, portanto, são várias as empresas que tentamos criar parcerias com startups, evidentemente, porque aqui também há uma obrigação de, e temos todo o interesse em dar o capital a empresas que não têm esse mesmo capital, mas têm o conhecimento para poder desenvolver novos softwares e depois a BP poder massificar esses mesmos desenvolvimentos e beneficiar dessa criatividade, dessa competência que nós internamente não temos. Portanto, há aqui uma série de exemplos interessantes a partilhar, que vai desde a parte mais técnica, desde a parte upstream à parte downstream em termos de refinação, mas também pode ir ao nível do cliente no contacto
na forma como nós interagimos com o cliente. O cliente hoje em dia é um cliente muito mais interessado, muito mais inteligente na forma como interpreta as diversas ofertas, tem muito mais conhecimento esse e informação essa que é muito massiva, e portanto, como é que personalizamos o contacto com o nosso cliente? Como é que somos o mais targeted possível? Como é que nós somos capazes de fazer o engagement com o cliente e que esse cliente seja o mais fiel possível, não é? À marca, para o manter um pouco naquilo que é o ecossistema e nas diversas ofertas que damos. Portanto, há aqui coisas muito interessantes. Eu tenho aprendido imenso nesta área, uma área muito interessante, até mesmo como empregada da empresa, todas as diversas tecnologias que nos têm vindo a ser disponibilizadas pela empresa, às vezes a dificuldade é aprender tudo. E como é que nós aprendemos depressa? Porque é que a tecnologia evolui de uma forma incrível. E, por exemplo, eu hoje em dia, a minha gestão de calendário é feita com o Copilot. Eu não preciso de uma assistente para me fazer uma gestão de calendário. O Pilot à primeira hora da manhã, eu faço-lhe a pergunta onde é que eu devo focar mais a minha atenção dentro da minha agenda, dentro dos e-mails que eu recebi ao longo da semana, onde é que eu tenho que incidir pronto, para tentar otimizar o meu tempo, não é? Para ser o mais eficaz possível. E digo eu e digo qualquer empregado da companhia. Mas para isso também é preciso ter treino, é preciso ter as tais competências, Luís, que tu falavas, e que as empresas também têm que dar. Portanto, há aqui um caminho enorme com a IA. Atenção, há aqui obstáculos e há aqui algumas dificuldades e desafios, que não é a BP exclusivamente que os tem, mas que todas as empresas e a própria sociedade o têm. Portanto, o IA, a digitalização, é claramente um acelerador em termos de transição energética na forma como trabalhamos. Mas tem que se ter algumas cautelas. Tem que haver aqui uma fundação que para mim tem que ser, não é negociável, a deixar de ter ética e responsabilidade na forma como utilizamos o IA, e para tal tem que existir uma regulação que permita de forma efetiva e em tempo garantir que essas barreiras, essa modulização do uso do IA é feita efetivamente em prol da sociedade, do ambiente, das empresas, das pessoas. Não é? Portanto, isso tem que existir, caso contrário, as más práticas poderão aumentar. Tiveste agora recentemente uma ação regulatória dos Estados Unidos relativamente à inteligência artificial, Sim. não é? Um país que não tem regulação Exatamente. fez ali uma ação regulatória. Exatamente. Portanto, tem que haver aqui essa regulação, como em tudo. Aqui, claramente, sendo uma área que está a desenvolver-se de forma muito, muito rápida. E depois a questão, por exemplo, do que tu falavas, a cibersegurança. À medida que estamos muito mais dependentes de sistemas, aquilo que é o risco de cibersegurança, evidentemente, que aumenta exponencialmente, e isso é um dos principais riscos que a BP hoje em dia enfrenta, é o número de phishings que nós temos, tipo tentativas de ataques de ciber na empresa, e aqui já não é só as barreiras tecnológicas que nos permitam proteger a empresa desses ataques, é como é que podemos formar os empregados por forma a eles estarem preparados como barreira de proteção a potenciais ataques à empresa. E, portanto, há aqui um cuidado muito grande da nossa parte em formar as pessoas para terem esse músculo de barreira na área do cyberattack. Portanto, é claramente algo diferenciador, é claramente algo que nós temos que aceitar como que está cá para ser desenvolvido, mas tem que ter regras. Tem que ter regras. Claro. Nós, numa das últimas conferências, penso que foi mesmo a última conferência, tivemos aqui alguns colegas, o tema era ligado às cidades inteligentes, e então tivemos um orador da Câmara de Almada e um orador da Câmara de Lisboa. E uma das questões que se colocou, e depois foi curioso que eu telefonei e tivemos um pouco a falar, e uma das questões que eu lhe coloquei foi como é que é possível e como é que se consegue gerir uma Câmara, por exemplo, municipal de Lisboa, que são muitos funcionários, conseguir cativar as pessoas neste envolvimento. Na vossa empresa, como é que as pessoas aceitaram e reagiram a esta questão da inteligência artificial? Porque há empresas que têm alguma, se calhar também o exemplo vem mal de cima, não é? E as pessoas ficam muito na retranca, permitam-me o termo, não é? Da vossa parte, como é que entenderam? Houve uma boa receptividade ou as pessoas desconfiadas de tudo?
pouco de tudo. Eu acho que as empresas são uma média da sociedade e a BP não é diferente das outras empresas. Poderemos eventualmente ter acesso a um nível de informação mais rápido, mas há um mix de gerações e automaticamente o mix de gerações também leva a algum outro tipo de aceitação de trabalhar diferente. As próprias competências, hoje em dia o meu filho trabalhar com um telefone faz coisas que eu ainda não sou capaz de fazer. E, portanto, não é o não querer, é eu ainda não estar capacitada para o fazer. E, portanto, é perfeitamente natural que exista um nível de aceitação diferente nas empresas. Cabe às empresas, aos líderes das empresas, garantir que existe uma diversidade de aprendizagem, que não tem por que ser toda ela igual. Existir alguma flexibilidade no modelo de aprendizagem, mas também deixar claro de que o caminho é este. Não é? Portanto, o caminho tem que ser traçado, a direção estratégica tem que ser bem definida, tem que ser transmitida com confiança aos colaboradores e depois dar aqui uma amplitude de opções para que cada um possa fazer o seu caminho e também entender de que a progressão é feita de forma diferente para os colaboradores. É normal, não vejo isso de forma negativa, vejo isso de forma realista, porque as empresas são assim. Sim, eu acho que isso já Muito aconteceu bem. noutras fases nas empresas e na sociedade. Já, se calhar não desta forma tão abrupta, mas com o aparecimento da microinformática dentro das empresas. Eu lembro do meu pai, ele tem agora 89 anos, ele fazia direção de obra, eu lembro dele começar a usar um computador, a fazer desde controle de custos da obra. Antes disso tinha mapas à mão, os mapas de Gantt eram folhas enormes à mão, depois aquilo era atualizado. Os projetos de especialidade de arquitetura, cada vez que eram. Hoje em dia faz tudo com enorme facilidade, não é? Os projetos eram todos feitos à mão, lá com a tinta da China e com. Portanto, mas houve esse. Eu tenho muito presente em casa esse exemplo do meu pai quando ele teve, nem, sei lá, já teria 40 ou 50, não sei, mas quando teve que começar a usar um microcomputador em cima da secretária, aquilo para ele o que havia mais próximo era uma coisa deste tamanho, que era uma calculadora da Texas Instruments. E depois de repente passa para uma coisa maior. E aqui depois temos estas diferenças, não é? Nós sabemos utilizar aqui algumas coisas, mas se calhar os mais novos têm outra capacidade também e usam outras redes que a gente nem sequer nem sequer conhece, mas Estavas a dizer isso e não estamos há muitos anos, em 91 não, em 2001, quando eu fui para a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, o atual Instituto de Gestão de Crédito Público sim. era a Tesouraria Central do Estado. Uhum. Portanto, ainda era na Direção-Geral do Tesouro, lá embaixo, na Praça do Comércio. E havia lá um diretor de serviços que fazia as aplicações e fazia as análises diárias, e então ele tinha uma mesa enorme, que a primeira vez que entrei lá para ter uma reunião com ele, fiquei escandalizado e disse, pá, mas isto o que era? Então eles colavam, tinham aquelas impressoras Papel contínuo, pá, muito grandes, Uhum. e então tipo para imprimir mapas, e então tinha uma funcionária só a pôr fita cola naqueles mapas, e aquele ia seguindo pasta a pasta, e ele com aquelas réguas que eu penso que era para fazer a roupa, portanto ele ia vendo, e disse que portanto não estamos há muitos anos, e de facto nota-se uma evolução muito Sim, grande. e depois tivemos a internet, tivemos, não é? Eu ainda sou do tempo, quando entrei na Móbil, sou do tempo de que quando era pedido uma determinada análise, não é? Havia os chamados MOPs, que eram umas folhinhas em que nós escrevíamos ao departamento A para o departamento B. Sim. Eu precisava que me fosse feita esta análise de rentabilidade. Depois aquilo demorava um dia a lá chegar, porque passava uma sexta-feira, não é? Determinadas horas, pegava no papelinho, deixava depois no cestinho do departamento em questão, depois o departamento em questão lá, e depois devolvia. E depois passou por uma fase em que iniciei com os primeiros e-mails para o Profs. E, portanto, há aqui uma evolução e qualquer mudança gera alguma ansiedade, algumas questões, não é? Mas a aprendizagem tem que lá estar e, portanto, a vida é mudança. E, portanto, Mas estamos a falar aqui até ao nível das empresas, mas a nível do ensino também existe esse desafio, também, não é? também. Como é que hoje em dia nas aulas são os professores a tentar perceber se o trabalho foi feito com inteligência artificial, se essa é a melhor maneira, Exato. se não podem fazer e depois nós andamos aqui a tentar perceber se foi feito ou não, ou se
Ou seja, a melhor maneira é incorporar e abraçar que, de facto, os trabalhos são feitos com esse recurso. Então, há toda uma alteração, não é? Claro. Nas empresas admito que haja, se calhar, às vezes, mas se eu começo a fazer isto com a inteligência artificial, então o que é que eu fico aqui a fazer? Ou o que é que aqueles trabalhos mais indiferenciados podem sofrer um pouco com essa. Não se pode perder o sentido crítico. Uhum. Exatamente. Eu acho que a IA tem que ser complementada com o ser humano nessa capacidade de interpretar, de analisar. Ou seja, o pior que podemos fazer, De monitorizar. o pior que podemos fazer é aceitar por defeito como correto tudo aquilo que venha do IA. Não, o IA tem que ser alimentado e tem que ser alimentado por nós, humanos, não é? E, portanto, quanto mais consolidação de informação, de dados, quanto mais confiança tivermos nessa qualidade de dados, pois maior é a qualidade do output. Portanto, o input influencia o output. O humano, nós, temos que ter a capacidade de não perder as competências, Sim. temos que sim aproveitar o IA como algo que nos vai facilitar a vida naquelas tarefas que não criam valor e dedicarmos tempo para gerar outro tipo de conversas, de oportunidades, ter tempo, se calhar até para dedicar mais tempo às equipas, que muitas vezes é uma das críticas Exatamente. que existe nas organizações, e eu reconheço é que não existe da parte dos líderes, dos gestores de equipa, tempo para dedicar às pessoas, para Tem que estar a colar os mapas com fita cola. Exatamente. tudo isto, há aqui uma reformulação, aqui há uma forma de trabalhar diferente, não tem que ser visto por uma ameaça, reconhecendo de antemão de que existem alguns trabalhos que serão substituídos por outro tipo de mecanismos. Atenção, isso já existe, indústria automóvel, claramente, Claro. já utilizam claro. muita robótica. E por trás da robótica estão processos de digitalização e de inteligência artificial de outra maneira, mas estão. E, portanto, é outro Mas tem tal. de haver, por exemplo, há bocado falavas das refinarias. Sim. Quando tu tens, onde quer que entre aí a inteligência artificial, tem de haver sempre monitorização humana. Porque a inteligência artificial, em alguma altura, vai sempre entrar no modo alucinação. Claro. Que é quando já há casos conhecidos, não é? Sim. Do agente que apagou a tabela, fez uma formatação da tabela de clientes, ok? E apaga aquilo tudo e apaga o backup e a quererem parar aquilo e não conseguir, portanto, tem de haver sempre essa. E quando estamos a falar de instalações críticas, como sejam de combustíveis ou de energia, é essencial que haja sempre essa monitorização e a capacidade Por de. exemplo, acho que é interessante, até porque falamos muito da transição energética e da descarbonização. Ter modelos que permitam antecipar manutenções ou estarem ligados, por exemplo, a nível dos postos de abastecimento, às bombas, não é? De abastecimento, poderem estar conectados, perceber qual é a forma como a bomba se está a comportar, para evitar manutenções desnecessárias ou deslocações necessárias. Isso acaba por ser, não é, uma otimização do ponto de vista da empresa, mas está a tirar, não é, transporte rodoviário que está maioritariamente ainda a usar combustíveis fósseis. É verdade que hoje já com muito biocombustível, né? Não se fala muito disso, Claro, mas a verdade é que claro. a percentagem de biocombustível é cada vez maior e, portanto, ajuda a limpar a reduzir essas emissões de carbono e a sermos muito mais eficientes. No próprio replenishment, às vezes já me falta a palavra em português, das lojas. Não é? Sim. Portanto, termos sistemas que permitam perceber qual é o estoque que falta, o que é que eu tenho que comprar. Isto reduz desperdício, não é? Evidentemente, nós não Claro. precisamos de desperdício. Deve-se evitar o desperdício. Portanto, tudo isso são mecanismos que nos podem ajudar a todos. E isso claramente vai ser um acelerador, um enabler para que se possa fazer a transição energética, criar maior eficiência energética, evidentemente, ter dados para como poder reduzir, ou aumentar a eficiência energética, ou como reduzir o consumo, não é? Precisamos da coleta de dados para poder interpretar esses dados e poder dar a confiança de como é que se o deve fazer, com que tipo de plataformas, com que tipo de tecnologia, com que tipo de modelos. Eu penso que esse é o caminho e há que aproveitar ao máximo esta ferramenta. Agora, com uma questão de bom senso, com ética, com cuidado,
mas podemos tirar muitas vantagens e acho que nos poupa durante o dia muitas horas, que às vezes coisas que perdíamos muito tempo e que agora rapidamente se consegue comparar os documentos, ver, verificar, e na área da energia eu acho que pode ser muito útil mesmo. Sim. Luís, eu tinha aqui uma pergunta também. O crescimento exponencial da inteligência artificial exige uma capacidade de pensamento, de processamento sem precedentes, colocando os data centers no centro do debate sobre o consumo de energia. Olhando para a realidade portuguesa e para os objetivos da descarbonização, como é que o setor em Portugal está a responder ao desafio de conciliar este crescimento com a sustentabilidade? Uhum. Ahm, o- Podemos olhar para os data centers como estando no centro ou como estando aqui sendo uma peça da engrenagem, porque não temos transformação digital sem data centers, não temos data centers sem transformação digital, não temos transformação digital sem a transformação energética, portanto tudo isto está interligado. Ahm, Relativamente como é que os data centers podem contribuir de uma forma sustentável para este crescimento, como dizia há pouco na introdução, este é um setor que desde há bastante tempo tem preocupações na sustentabilidade, quanto mais não seja pela redução dos seus custos de produção. Que muitas vezes também sabemos que é isso que move as empresas a perseguir os objetivos de sustentabilidade, porque conseguem ter maior eficiência energética, por isso conseguem baixar as suas linhas de custo. E, portanto, são sistemas ou são ecossistemas onde há muita engenharia, há muita investigação, há muita inovação e há muito teste. Portanto, existe muito caso de estudo, existe muita massa crítica. E, portanto, são sistemas que estão constantemente em evolução. O data center que se instala hoje em dia é diferente do data center que se construía há 10 anos, é diferente do que se construía há 20 anos. Não tem nada a ver. As densidades energéticas que são necessárias são completamente diferentes e, portanto, a infraestrutura energética de suporte, a infraestrutura de suporte para climatização são completamente diferentes e, portanto, é um setor onde há muita inovação, muito desenvolvimento e sempre com esta preocupação de sustentabilidade, porque no fundo, no fim do dia também vai pesar no PNL das empresas, não é? E, portanto, existe de facto, como falei há pouco, existe o KPI que endereça constantemente a eficiência energética. Isso é tal e qual como quando vamos escolher um frigorífico, tentamos escolher aquele que seja mais eficiente. Os clientes, quando procuram os data centers, também vão escolher aqueles que sejam mais eficientes, não só para cumprir também com os objetivos que também falavas há pouco, das metas de redução de carbono, mas também porque daí sairá um serviço mais económico. E, portanto, essa é uma contribuição nessa componente da sustentabilidade. A outra contribuição na transformação energética é para conseguirmos ter sistemas, seja de despacho, seja toda a construção desta rede, a análise da rede, o dinamismo que se pede que hoje em dia que as redes tenham, tudo isso também é feito com muita ajuda e muito recurso à inteligência artificial, que lá está, não pode ser com este computador, ou não pode ser, apesar de que isto são máquinas hoje em dia, são mais potentes do que os microcomputadores de há uns anos, mas aquilo que se pede hoje em dia, falava-se aqui nesta sala, quando teve cá, por exemplo, o António Vidigal, ele falava que o despacho que é feito hoje em dia, com ações ou reações humanas, já não é eficiente para as ondas que, como por exemplo acontecem no apagão, é preciso algo que esteja a palpar esteja a colher amostras com uma frequência muito maior e que esteja a ver, pá, espera aí que vem lá o tsunami, então vamos aqui. E portanto aqui os data centers entram
seja de forma central ou nuclear, seja de forma na engrenagem de todo um sistema, são de facto essenciais. Complementando o Luís, uma das áreas onde temos vindo a apostar muito, em termos de Castrol, tem a ver com IA na parte tecnológica dos lubrificantes de fluidos de arrefecimento para os data centers, exatamente para reduzir a pegada carbónica em termos daquilo que é o consumo Sim. dos data centers. Portanto, as coisas estão interligadas. Existe esse cuidado. Pelo que falavas, porque a sustentabilidade não é exclusivamente, e durante muito tempo falou-se sustentabilidade ambiente, é ambiente, social e económico. Falou-se muito do ambiente, que é fundamental, falou-se muito pouco, ou um pouco, da parte social e quase não se falou nada da parte económica. E os três vetores são fundamentais. Portanto, as empresas, sem dúvida, que têm que ter em consideração também quanto é que efetivamente têm que reduzir em termos dos seus custos para maximizar aquilo que é a sua rentabilidade da empresa, sustentabilidade do ponto de vista económico, para depois poder investir em novas tecnologias, em novos data centers, em novas plataformas que ajudem, não é, a economia. Sim, isto leva à transformação das empresas. Por exemplo, o exemplo que a Silvia está a dar, a Castrol fabricava lubrificantes, todos nós conhecemos o Castrol GTX. Hoje em dia, se calhar já não precisamos do Castrol GTX para os carros elétricos, não consomem esse tipo de lubrificante, mas na computação de alta densidade, onde se usam sistemas de liquid cooling, já precisam de um lubrificante, onde, por exemplo, a Castrol é uma empresa que já avançou na sua transformação, faz lembrar as histórias da Kodak ou da Xerox, ou o que seja, e, portanto, está hoje em dia, se calhar, a linha de produção do Castrol GTX tenderá a descer, e há outras que sobem. Por exemplo, começaram também com a investigação e desenvolvimento, começaram a produzir lubrificantes que vêm alimentar este setor. Quando a primeira vez que tomei conhecimento, em que estávamos a falar disso há pouco, Sim. em que a BP Castrol vem pedir uma reunião sobre data centers, a primeira coisa que nos perguntamos foi: mas o que é que não estamos aqui a identificar? Será que vem vender um lubrificante para os geradores? Mas não, era um lubrificante para, em inglês, um coolant para o sistema de liquid cooling, que os sistemas de alta densidade dos data centers hoje em dia têm necessariamente de utilizar, porque a climatização tradicional já não é suficiente. Então, colocava agora à discussão quem quiser colocar alguma questão sobre as duas perguntas que foram colocadas aos nossos oradores. Nós também podemos colocar questões e depois entram para a nota? Depende. Mas podemos ali o que é que estás em falta? Não estão atentos ao painel, estão lá. Sem falar preocupados com o mínimo do 14. Sem falar de notas. Quem é que quer colocar questões, e os que não são alunos também podem colocar questões. Está para a nota, não é? A primeira é que custa sempre mais, portanto... Não. Queres o microfone? É. Conseguem ouvir aí em casa? Eu começava a secar. Agora sim, agora já está. Sim, estamos a ouvir bem. Eu começava a secar com a pergunta para o Luís, depois também tenho uma para a Sílvia, mas faremos depois mais no final, porque foge aqui um bocadinho ao tema. E para o Luís, a pergunta até está um bocadinho alinhada com aquilo que o Fernando já tinha perguntado, que era se vê os data centers, neste caso todos nós sabemos que com o aumento dos data centers, e isto vai ser o futuro, e prevê-se que o aumento do consumo de energia elétrica andará nos 15%, ou melhor, que representará 15% do consumo de energia elétrica em 2030. E a minha pergunta é se vê que este aumento do consumo poderá atrasar a transição energética. Isto porquê? Porque estamos a aumentar a nossa necessidade, o que poderá fazer com que a velocidade que as renováveis estão a avançar não seja suficiente e teremos que recorrer novamente às centrais a gás natural para produzir essa mesma eletricidade, ou se porventura vai acabar por acelerar aqui a transição energética, porque, como disse bem, nós temos um preço muito competitivo e esse preço competitivo só se consegue através das energias renováveis,
E como temos uma maior necessidade de ter os data centers, poderemos então ter aqui um aumento também das renováveis associados a esses data centers. Esta era a primeira questão. E a segunda era, eu não consegui assistir aos módulos todos desta unidade curricular, mas seria, quando é instalado um data center, há alguma necessidade de compensar este consumo por uma produção de energia? E se não houver essa necessidade atualmente, se está pensado no futuro alguma legislação neste sentido? O crescimento da procura provocado pelos data centers é provocado pelos data centers, diria que de uma forma indireta, porque a procura dos data centers vem da procura de ter os sistemas mais inteligentes, de ter a condução autónoma, de ter tudo quanto são plataformas de streaming, de todo este crescendo da inteligência artificial. Portanto, não são os data centers que provocam a procura, os data centers respondem à procura que existe em termos da inteligência artificial. E lá está, estando dentro deste sistema, os data centers, este aumento da procura, obriga também as sociedades, os Estados, também a reagir. Daí, por exemplo, vejamos o caso em Portugal. Portugal, com o excesso de pedidos que existia, que totalizavam os tais 40 gigas, teve de fazer um procedimento e dizer, então vamos lá ver. Quem é que está de facto disponível para pagar uma caução com um valor bastante razoável, proporcional à potência que está a pedir, e quem não está aqui a brincar? Portanto, isso permitiu filtrar quem estava a feijões, saiu. Ou seja, estava a feijões porque estava meramente a especular. Um bocadinho como existe na habitação, aquelas pessoas que compram um apartamento ainda no buraco e depois nem chegam a fazer escritura. Esperam que aquilo se desenvolva. O developer do projeto também precisa daquele financiamento, não é? E às tantas vendem a posição para quem já está mesmo à procura da casa e isso também existe neste setor. No fundo, também é um setor de real estate onde isso também existe. Portanto, este permitiu filtrar isso. Mas mesmo assim, os projetos agora ainda estão a ser analisados, ver quais é que têm de facto interesse, quais é que terão um contributo positivo e desses então serão filtrados. Isso permitirá desenvolver não o retrocesso a turbinas a gás, isso é mais no continente americano que existe, mas isso tem a ver também com a tendência política que existe do senhor que lá está, onde acha que todas as alterações climáticas são um mito urbano e, portanto, ele, quanto mais centrais a carvão puder voltar a ligar, o senhor fica mais satisfeito. E por isso lá nos Estados Unidos o que acontece, existe esse movimento em que aqueles grandes developers de grandes data centers não têm acesso na rede, não fazem mais nada, instalam turbinas a gás umas atrás das outras e vamos embora um dia quando a rede tiver nós, ou seja, aquilo para eles não olham a meios para atingir os fins. Acho que não estamos nesse ponto aqui. Nos países na Europa, por exemplo, na Irlanda, é onde existe uma moratória, onde já não havia acesso na rede e, portanto, eles na Irlanda criaram um sistema que é: vens instalar um data center, tens tu que trazer a tua energia. Já é um pouco mais parecido também com esta questão, questão americana, onde poderá eventualmente haver a abertura para as tais turbinas a gás. Eu acho que isto pode ser e é um excelente potenciador do desenvolvimento daquilo que são as energias verdes. Por exemplo, pode ser que assim finalmente ganhe tração a instalação das eólicas offshore, que é algo que tem demorado muito também a ganhar tração, e vemos que, em termos de atuação que temos visto do governo português, as coisas têm sucedido. Foi lançado o Plano Nacional dos Centros de Dados, foi lançado o Plano da Cloud Soberana, foi lançado o procedimento para os acessos à rede, foi lançado também agora um procedimento para as zonas de criação das renováveis, porque todas estas mudanças geram sempre também aqui atritos. Foram os atritos que não se queria instalar aquelas grandes centrais fotovoltaicas na Beira Baixa. Quer dizer, nós não defendemos. Nós temos sofrido sobre isso, que é o projeto Sofia. Sim.
Pronto, lá está, é outra dificuldade às vezes é exatamente isso. A transição energética e todas as ofertas energéticas têm algum impacto. Uhum, Nós temos que perceber qual é esse impacto e tentar minimizar o mesmo. uhum. Mas não podemos ser naive, não é? E pensar que ele não existe. Ele existe. Existe quando estamos a instalar uma turbina eólica. Se forem muitas, se for uma coisa muito massiva, poderá fazer uma alteração em termos daquilo que é a movimentação da parte de clima, em termos de vento. Diria que só se Sim, for em grande escala. Mas na parte de um projeto como é a questão dos painéis solares, vai ocupar terra. Essa terra, em princípio, ta- estará lá alguma coisa, pode até estar uma árvore, podem estar determinado tipo ou a parte da agricultura, que agora até já está mais regulado. Neste caso tem a ver com determinado tipo de árvores que lá estão e o abate dessas árvores, o que é que significa, certo? Pronto. E portanto é necessário regular, mas também é necessário criar literacia às comunidades e a quem está a fazer a avaliação dos projetos para entender efetivamente quais são os impactos e o que é exigido a essas empresas, por forma, como diz o Luís, garantir que o impacto é o menor possível. Sem dúvida nenhuma. Agora, muitas vezes é falado, a transição em toda a sua abrangência tem os seus impactos, seja ele qual for, como também a questão dos carregadores elétricos, a infraestrutura também tem o seu impacto. E nós temos de tentar minimizar mesmo esse impacto. Agora, tem que se desmistificar um pouco na questão da transição energética que uma oferta é suficiente. Não é suficiente. A eletricidade não é suficiente para fazer transição energética, o gás não é suficiente, os combustíveis fósseis têm que garantir que vão ser reduzidos ao máximo, evidentemente, porque são os que geram maior emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, evidentemente com muitas melhorias ao longo destes últimos anos, mas continua a ser assim, e introduzir todas as outras que forem. O mix energético tem que ser o mais abrangente possível, o mais diversificado Sim, possível, para garantir que existe aqui este equilíbrio de forças. sim. Eu não sei se é tema aqui na pós-graduação, mas eu gostava de lançar aqui uma palavra que não sei se estão preparados, mas é uma palavra que tem estado na agenda de todos e que eu nem sei como ainda não foi proferida aqui hoje, que é a soberania. E, portanto, eu não sei se aqui nesta pós-graduação se fala em termos de. Existem vários planos da soberania, mas um deles é, sem dúvida, a soberania energética. E vimos o que aconteceu agora com o contexto do Estreito de Hormuz. Portanto, todos os preços do gás, aquelas geografias que estavam mais dependentes do gás, viram um grande aumento do custo da energia. Portugal tem menos dependência do que outras geografias relativamente ao gás, portanto não sentiu tanto esse abanão, sendo forte a presença que tem de renováveis, não sentiu esse abanão. Há um português que agora até lançou uma plataforma esta semana, é muito interessante, onde ele recolhe os dados dos vários sistemas da REN, e então vê-se ali em diferentes lapsos de tempo, vê-se inclusive de qual é que é a origem da energia que estamos a consumir, qual é que é a percentagem de produção portuguesa, espanhola e outros, e quanto é que dessa vem. E, por exemplo, nós em Portugal consumimos atualmente cerca de 4% da energia nuclear espanhola. E ele conseguiu fazer essa coleção e aquilo está muito interessante. Eu acho que com isto consegui endereçar a primeira questão. E a segunda questão já foi para o espaço. Se der para. Ainda não existe isso regulado e pode ser que venha a existir. Acho que é um dos passos que pode vir a ser estudado e vamos ver. Este é um setor que pretende, e é também um dos desígnios da associação, é precisamente ter essa proximidade, seja, por exemplo, algo que também ainda não tinha comentado, mas é a proximidade às comunidades locais, seja através aquilo que em inglês se chama o District Reheating, que é o data center, ao extrair calor na sua produção, pode alimentar bairros habitacionais, existem também certas geografias europeias onde já está a ser legislado de forma a que
um data center que esteja próximo a uma zona habitacional tem que ter, de facto, obrigatoriamente, esse tipo de ligação. No fundo, comunidades de energia é mais uma forma também de evitar o desperdício. Em vez daquele calor ser desperdiçado para o ar, pode ser aproveitado e existia até aquele exemplo dos Jogos Olímpicos de Paris, que a piscina olímpica era... Pronto, esse é mais tipo uma prova de conceito. Sim, é um soundbite, mas podem ser de facto aproveitados de outra forma. E portanto é natural que possa haver, é natural e há seguramente já avanços noutros países na Europa de legislação que esteja a regular este balanço, onde os data centers, por exemplo, também podem contribuir para o equilíbrio dinâmico da rede. Isto é, também com a fatia grande que ocupam do ponto de vista de consumo, eles também podem estar disponíveis para, por exemplo, poder sair da rede em caso de necessidade. Estabilizar também. Ou estabilizar. Pronto, isto é algo que ainda não tem opiniões consensuais. Se calhar nem todos os operadores estão disponíveis a dar esse retorno ao sistema, mas é algo que está em discussão e a discussão é super interessante. Obrigado. Muito bem. Aí de casa, há alguma questão? Isto parece o concurso da ajuda, Exatamente. pedir ajuda lá de casa. Se eu puder Não, ligar para a está minha tudo. ajuda lá de casa. Está tudo sereno e tranquilo. As perguntas não... Bem, depende do tipo de pergunta para a pontuação, para a avaliação. Eu posso fazer uma pergunta à Sílvia? Sim. Relativamente ao mix energético do futuro, qual é a sua visão pessoal daquilo que poderá acontecer? Olha, o que vai acontecer é que tu vais ter a transição energética vai-se fazer por fases. Tens agora claramente um crescimento massivo da eletrificação, os combustíveis fósseis com uma preponderância muito grande, com a parte do gás também. Diria que à medida que a transição se vai fazendo, os combustíveis fósseis vão tendendo para diminuir, com a parte da eletrificação a aumentar, mas também, por exemplo, a parte do hidrogénio, claramente, que já está a ser utilizado, mas mais para consumo, por exemplo, interno das próprias refinarias, mas que vai ser para uso massivo mais tarde e que será daqui, se calhar, a 7, a 8, a 9 anos. Portanto, vai haver aqui fases diferentes em que o mix energético vai alternando. Neste momento, claramente, combustíveis fósseis e a parte elétrica fósseis, petróleo e gás, depois temos a questão da eletrificação e à medida que o tempo for avançando, temos claramente a questão do hidrogénio a aumentar, os biocombustíveis, claramente também, potencialmente combustíveis sintéticos, por exemplo o HVO, que é já algo que já existe e que é perfeitamente para uso de qualquer veículo, pode ser usado em veículos ligeiros ou até mesmo transportes pesados, e portanto vai havendo o HVO, desculpa, também é usado como em sistemas de backup de energia Também. em data center. Também. Portanto, vai havendo aqui este mix, vai alternando, à medida de que a própria energia possa ser massificada, ok? Que tenha rentabilidade económica, por exemplo, que os carregadores elétricos hoje em dia, o investimento de um carregador elétrico tem um payback, ou seja, tem um retorno sobre o investimento já muito mais tardio do que terá um posto de abastecimento com combustível fóssil. Portanto, as empresas também tentam criar aqui algum equilíbrio entre aquilo que é o seu investimento nas diversas energias do presente e do futuro, mas que também tenham a capacidade de fazer o investimento com o retorno para poder continuar a investir. O hidrogénio claramente vem um bocadinho mais tarde, mas biocombustíveis, combustíveis sintéticos, se a União Europeia assim o permitir, a questão da eletrificação claramente vai ficar, vai crescer significativamente. Está bem? Obrigada, Sílvia. Muito bem, Marta. Muito bem, então... Marta, passaste de 14 para 18. Portanto, quem quiser aumentar a nota já sabe o que é que tem que fazer, é perguntar. É Mafalda. Não é Marta, é Mafalda. É Mafalda Então é Trigo. de 14 para 18. Pronto. Ótimo, mais uma, ótimo. mais a 20. Então, deixa-me cá pensar.
Não, é melhor não para já. Ok, Muito bem. Fernando. Então, se calhar é melhor, se não lá em casa não dá para ouvir. Ok. Tendo em conta que Portugal, a nível de renováveis, portanto, está numa posição excelente, se estamos a aproveitar bem este momento do crescimento dos data centers, da IA, se estamos a aproveitar, porque é o timing, né? Se estamos a aproveitar, de que forma, se faltam pessoas mais capacitadas, e depois só mais uma pergunta: que competências é que devem ter as pessoas, principalmente no setor energético, que competências é que devem adquirir para no futuro estarmos mais capacitados para progredir neste desafio e neste processo todo? Sim, Mas principalmente se Portugal está a aproveitar neste momento, tendo em conta que é um país que, a nível de vantagens de renováveis, estamos acima. sim, essa é uma das grandes vantagens competitivas de Portugal. Portanto, sim, Portugal está a aproveitar, e esse é um dos grandes fatores de atratividade. Não são tanto as nossas praias e os nómadas digitais, ou seja, os nómadas digitais procuram outras coisas, procuram um bom tempo e procuram a gastronomia. Mas por acaso há dias falávamos se quem é que teria mais dificuldades, por exemplo, de recrutar, se seria um data center em Portugal ou se seria um data center algures no norte longínquo da Finlândia. Se calhar seria mais atrativo para um engenheiro ou para uma engenheira vir trabalhar para Portugal. Aí também pode contar de uma forma indireta, mas há um aproveitamento bastante interessante deste trunfo que é, nós até temos um slide que lhe chamamos The Unfair Advantage of Portugal, que é o custo bastante competitivo e o mix energético. E de facto haver o trabalho de haver regulação à volta disto para que de facto se consiga canalizar para os projetos que não são especulativos, mas para os projetos que são de facto interessantes e que nos permitem ter esse desenvolvimento que vai agarrar outra peça de que aqui falámos e que só voltava de gostar de pôr aqui novamente na conversa, que é a peça da soberania. Portanto, também interessa a Portugal este desenvolvimento ou seja, não é apenas a instalação ou o desenvolvimento de uma instalação aqui que crie mais valor para fora. Não, tem de criar também valor cá. A parte dos recursos é uma parte crítica, é mesmo muito crítica. E com o crescimento dos projetos, chegamos mesmo aqui a um ponto onde, ok, vamos começar a trabalhar, mas não há os recursos. E, portanto, em termos em termos de energia, a componente de energia num data center não se esgota no fornecimento em como é que o data center vai receber, se vai ligar à rede. Vai em toda uma panóplia de serviços que é não só essa ligação à rede, mas é também toda a infraestrutura elétrica dentro do data center. São infraestruturas críticas que têm características excepcionais de redundância. Tudo ali é duplicado, ou tudo tem mais uma peça suplente que está sempre ali. É ao contrário do que existe, por exemplo, no setor automóvel, onde os carros deixaram de ter o pneu suplente. Ali há vários pneus suplentes e há vários macacos e várias chaves de rodas, para se uma falhar, há sempre mais outra. Portanto, para alguém com valências em termos de energia, de eletricidade, é super interessante, é super rico e são instalações onde isso é bastante valorizado. Sim, obrigado. Eu só complementava o Luís no seguinte: tendo Portugal todas estas condições favoráveis, totalmente de acordo com ele, temos é que garantir que também somos ágeis naquilo que é a implementação do projeto, passar da teoria à Sim. prática, garantir que a nível processual de licenciamentos temos as condições para que efetivamente quem quer investir, e que não é especulação, é investimento real,
consegue materializar esse projeto no mais curto espaço de tempo para ganhar essa vantagem competitiva e atrair novos projetos para Portugal. Isto fala-se do data center, mas fala-se de muitos outros projetos em que Portugal tem que ter essa capacidade e agilidade, Como é o caso das renováveis. como é o caso Ou das seja, renováveis. tudo isto. Sim, sim. Sim. Exatamente, exatamente. Ou seja, com a publicação do Plano Nacional de Centro de Dados, há uma abertura do governo e por isso a questão de ser o foco ser a Secretaria de Estado da Digitalização, que depois tem a par a Secretaria de Estado da Simplificação, há um foco em poder agilizar estes processos de licenciamento. Em que, de facto, hoje em dia todos temos a consciência de que quando vamos entregar um papel, entre aspas, às finanças, as finanças estão-nos a pedir um papel que a máquina do Estado já lá tem. Basta interligar. E, portanto, há essa ineficiência está a ser atualmente, é um dos desígnios, é uma das bandeiras de combate, e assim esperamos, temos muita expectativa de que seja acelerada e seja melhorada. Existe também a disponibilidade do Governo na auscultação das associações empresariais. A Portugal DC é uma das associações que tem contribuído com o seu ponto de vista, com a sua experiência, com o seu know-how, para, de facto, indicar onde é que pode interessar trabalhar os licenciamentos, de forma a que sejam ágeis e que sejam preditíveis, ou seja, que não seja um tema completamente aleatório. Vai demorar 2 anos ou vai demorar 4, ninguém faz nem ideia, depois depende da autarquia, porque autarquias, se calhar, se for agora desenvolver um projeto em Sines, a autarquia de Sines já sabe o que é um data center. Mas se calhar se for para outra que nunca... Que é que conhece? Todos os técnicos vão ter de aprender, portanto aí também tem de haver a formação, também ao nível da máquina do Estado também tem de haver formação para os técnicos saberem como é que os impactos ambientais que têm e trabalhar também sobretudo nisto, porque às vezes os processos param porque depois estão à espera do despacho dali da parte ambiental, aquilo é tudo uma embrulhada Aliás, nós não sei se há inteligência artificial que depois consiga trabalhar isto tudo e consiga trabalhar nós isto. no âmbito do âmbito da energia também temos esse problema. Nós, a nível dos postos de combustíveis, Sim. ainda hoje, Uhum. já não tanto, mas ainda hoje, tem que reportar dados à ENSE no balcão único, tem que reportar dados à DGEC, tem que reportar dados à ERSE, tem que reportar dados às finanças à AT, e portanto isto andamos aqui todos atrás. E depois o mais grave disto, aliás, que há uns anos eu digo isto muita vez, quando a primeira vez que se falou no grupo da fraude dos combustíveis, depois reunimos os dados todos e depois ficamos uma semana em pânico porque ninguém conseguia perceber os dados que tínhamos e nenhum dado batia certo. E, portanto, não há inteligência artificial que ajude com este tipo de dados. Portanto, eu fico muito triste quando se ouve, e ainda hoje de manhã ouvi isso, em que havia projetos que estavam a ser implementados no Estado português em determinados organismos a nível da digitalização de processos de licenciamento, etc. E nós vamos perder esses fundos porque não os vamos conseguir recuperar quando eram importantíssimos para o desenvolvimento do licenciamento, ajudar as câmaras municipais a centralizar a informação. E, portanto, eu acho que é por aí que temos que fazer, porque eu já vos contei que, por exemplo, o ano passado estava a apresentar esta pós-graduação a um autarca, e um autarca muito mais novo do que ele, e quando eu começo a falar com o senhor diz, doutor, desculpe lá, eu já cumpri a minha transição energética. Em primeiro lugar, o que é que ele quer dizer com já cumpri a minha transição energética? E depois comecei a falar com o senhor, e o senhor vira-se para mim e diz-me, desculpe lá, eu tinha um pavilhão de 500 metros quadrados. O pavilhão é só painéis solares. Epá, aquilo dá-me um gozo, é de dia e de noite, a eletricidade sempre ligada, aquilo as pessoas... Eu fico a olhar para ele e eu disse, então, mas é isso que é a transição energética. O dinheiro, a verba que eu tinha, já gastei toda. E eu disse, então, mas tem população sem luzes, casas com dificuldades, isso não interessa nada, isso não interessa nada. Portanto, estamos a falar de gente
que tem que se trabalhar muito e tem que se preparar porque não estão preparados para isso. E a nível dos licenciamentos, as autarquias Sim, têm muitas mas, dificuldades, não é? eu não sei como é que se está atualmente, não domino, mas Sim. seguramente deves saber. Todo o investimento que está a haver nas concessionárias dos postos de carregamento de alta capacidade Sim, estão muito disparados nas áreas de serviço à espera de licenciamento, comissionamento. de comissionamento, que tem a ver com licenciamento, não é? Tem a ver com o licenciamento, tem a ver com essa Portanto, incapacidade. Alguns por infraestrutura, que estão à espera de certo, infraestrutura, e certo. tem incapacidade das entidades darem resposta. Uhum. Eu acho que aqui esta questão de dar resposta tem muito a ver com, lá está, o que falavas de digitalizar processos, automatizar informação, por forma a dar tempo às pessoas efetivamente a poderem primeiro aprender para depois dar resposta. Tem que haver maior colaboração entre as empresas e o governo, e essa colaboração, por trás dessa colaboração tem que haver confiança entre as partes, das duas partes. Por exemplo, o que o Luís estava a dizer de formação. As empresas podem dar formação Uhum. às entidades, não tem problema absolutamente nenhum. Eu tenho todo o gosto em dar formação na área de segurança, em determinadas áreas onde a BP claramente tem o expertise do mercado. Não tem que haver vergonha, nem cepticismo, não é? Nem desconfiança de que faça uma empresa privada isso, não é para alcançar absolutamente nada. Portanto, tem que haver esta colaboração, por forma a garantir de que a formação, a capacitação dos recursos é feita o mais atempadamente possível, com maior efetividade, porque eu não acredito que exista alguém que queira ir, saia de casa de manhã, que vá para o trabalho, com o objetivo de não fazer nada ou de estar a bloquear aquilo que é a evolução do país. Não acredito, genuinamente eu não acredito. E, portanto, tem que ser por outras razões. E temos que as perceber por forma a ajudar essas pessoas a poderem fazer o seu trabalho o melhor que podem. Portanto, as ajudas têm que vir ambas as partes, e tenho a certeza que o exemplo do Luís estarão com certeza disponíveis para o fazer, da parte da Uhum. BP também, e muitas outras empresas no mercado terão todo o prazer em dar essa formação e capacitar recursos. E o inverso também será verdadeiro, com certeza que sim. Eu penso que a troca de experiências entre as instituições é fundamental. Nós tivemos agora uma experiência, estão aqui colegas de Angola, que estivemos lá e que tiveram a oportunidade de assistir lá a uma formação que nós fomos lá dar. E nós também aprendemos imenso com Angola. Eu, por exemplo, não tinha a noção, a nível da área dos biocombustíveis, a evolução que eles estão a ter. Eu, por exemplo, não tinha noção, a nível do Brasil, a evolução que eles estão a ter a nível de biocombustíveis, a nível de combustíveis sintéticos. É fabuloso. Portanto, acho que todos nós, com esta troca de experiências, só temos a ganhar. Bem, então vou colocar a segunda ronda de questões, senão depois atrasamos muito. Bem, para a Sílvia, exatamente. Eu não vou fazer o jantar hoje. Quase. Então, Sílvia, a mobilidade, nós já falamos aqui um bocadinho disto, mas a mobilidade está a transformar-se rapidamente com a eletrificação, como já foi dito, os combustíveis renováveis e as novas formas de consumo de energia. Como é que vês a evolução das estações de serviço do futuro? Continuarão a ser pontos de abastecimento ou tenderão a transformar-se em hubs energéticos, digitais e de convencionais? Os postos de abastecimento, tendo em conta as suas localizações privilegiadas, vão claramente, e já se estão a tornar, em hubs energéticos. Diria que esses hubs energéticos contemplam hoje combustíveis fósseis, a parte da eletrificação, a parte do convenience e alguns modelos de suporte a esses negócios, como a parte do car wash, os próprios lockers, que hoje em dia qualquer pessoa pode ir levantar uma encomenda a um posto de abastecimento. E, portanto, vão ser hubs energéticos, passarão a ser cada vez mais hubs digitais também. E, portanto, é essa evolução, se calhar é esse passo que também vamos dar. Vamos ter que recapacitar os postos, por forma a poder consolidar essas alterações ao longo do tempo. E, portanto, os postos hoje em dia têm tanques de combustível, depois passam a ter tanques de combustíveis fósseis, HVO, depois passará a ter, como já temos a AdBlue e não tínhamos no passado, não é? Baterias, bicicletas que se calhar têm lá as baterias, tiram, ou aquelas motociclos, Exato. para poder, se calhar
as lavagens dos carros também por restrições do ponto de vista de consumo de água. Hoje em dia até já têm as próprias recuperações de água e para poder utilizar e consumir o menos água, podem ser alteradas para, lá está, quase manutenções de veículos elétricos que param. Isso essa tecnologia já existe. O carro elétrico chega, para, e depois há um mecanismo da bateria que é retirada do carro e é introduzida uma nova bateria por forma a que não tenha o tempo de espera, não é, do carregador elétrico. Hoje em dia também o próprio tempo de espera dos carregadores ultra fast charge é cada vez menor. Em 15, 20 minutos já se consegue carregar um carro 70, 80%, depende também do carro e da potência do carregador. Toda essa transição vai ser feita e, portanto, vai ser necessário bastante investimento, não tenho a menor dúvida, mas sim, tendo em conta que os postos têm localizações privilegiadas, em que estão localizados em zonas em que o cliente continua a circular, seja ele com carro elétrico, a combustível, de bicicleta, trotinete, o que seja, aquela vai ser a via de commuting, não é? De todos nós. Os postos acabarão por ser hubs de consumo de diversas energias. Depois também vai haver aqui alguns padrões de comportamento de cliente e de consumo que vai mudar. Por exemplo, um cliente de carro elétrico passa muito mais tempo num posto de abastecimento, não é? Pelo tempo de carga. O que é que acontece? Pois vai consumir mais da área de conveniência, não é? Vai passar mais tempo naquele posto. Nós vamos ter que lhes dar as condições para o cliente se sentir bem também naquele posto, não é? Portanto, não é entrar, como no passado existia, e vocês, se virem, todos os operadores no mercado têm feito um investimento significativo naquilo que é a loja. A loja hoje em dia tem que ser muito mais atrativa do que era no passado. No passado entrávamos numa loja de um posto de combustível, era quase uma cozinha, não é? Eu dizia, isto aqui tudo branco. Não, hoje em dia entramos numa loja de um posto de combustível e é atrativo. Dá vontade de sentar, Claro. não todas ainda, mas muitas já dá vontade de sentar e de ficar e de trabalhar. Tem o Wi-Fi gratuito para as pessoas poderem aceder. Portanto, há aqui uma evolução e os postos vão ser claramente. Agora, vamos competir em espaço. Essa é a grande preocupação, porque os postos de abastecimento foram configurados para um determinado tipo de energia, monoenergia, tanto combustíveis fósseis, e hoje em dia a grande dificuldade é competir com o espaço, poder garantir que temos, que somos, que optimizarmos aquele espaço e que damos o melhor serviço ao cliente. Para quê? Para garantir que podemos competir com com os nossos competidores, não é? Que vão fazer o mesmo. Essa é a grande dificuldade, sinceramente. É como é que podemos operar um posto de abastecimento que tem as suas dinâmicas, existem claras regras de segurança que não se podem obviar, e bem, standards que temos que cumprir. Portanto, como é que podemos colocar um carregador elétrico não pode ser colocado a uma distância muito curta de uma bomba de combustível ou da zona de descarga, da zona ATEX. Como é que nós podemos operar um posto e podemos otimizar o mesmo com a energia que o consumidor requer, transformando essa localização no tal hub energético. Portanto, existem aqui algumas dinâmicas que têm que ser garantidas, e como em tudo na vida, mas o investimento vai ser claramente importante, massivo, e a transição tem que ser feita e acautelada. O que é que necessita? Necessita que a regulação exista a tempo, que esta incerteza às vezes da regulação faz com que, mas vamos por aqui ou vamos por ali, não é? Essa regulação tem que lá estar para garantir que as empresas dão o passo mais rapidamente. E depois lá está, o aligeirar e o simplificar e o acelerar licenciamentos para não bloquear este investimento e este desenvolvimento, estas alterações que vão existir sim ou sim. E nós devemos las fazer com o menor investimento possível, mas também utilizando aquilo que já são espaços que estão lá para providenciar energia. Muito bem. Quando foi da greve dos caministas, houve uma coisa 2019. curiosa, exatamente. Houve uma coisa muito curiosa e de facto as coisas evoluem de uma forma muito rápida. Alguém dizia que um posto de combustível, uma das questões que se levantava era porque que os postos de combustíveis não tinham geradores. Sim. E então, na altura, o ministro Engenheiro Matos Fernandes disse, ok, a partir de agora todos os postos passam a ter obrigatoriamente geradores, temos que implementar isso. E houve um operador que disse, epá, sim senhor,
facto é verdade, mas para eu ter um gerador vou ter que acabar porque eu não tenho espaço, voltamos a isso, não é? Vou ter que acabar com a máquina de lavar os carros, porque aquilo ocupa-me o espaço de uma máquina, não é? E de facto é a grande dificuldade que muitas das vezes os postos têm e que cá está, com as redes de emergência que nós muitas das vezes criamos também umas dificuldades, porque o futuro é um posto ligado à rede de emergência que tenha um mix Tem que ter um mix energético e que energético. forneça e que dê a possibilidade desse abastecimento a qualquer pessoa, não é? Bem, Sem dúvida. agora para o Luís, então eu colocava aqui uma última pergunta, que é: Portugal tem vindo a posicionar-se como um hub estratégico para a fixação de grandes infraestruturas digitais e data centers internacionais. Perante as exigências crescentes de soberania, cá está, íamos falar da soberania, de dados e cibersegurança que constam no painel de hoje, que fatores diferenciam o ecossistema português para atrair estes investimentos críticos? E, por outro lado, que principais barreiras regulatórias ou estruturais, como o acesso à rede elétrica, ainda precisamos de superar urgentemente para manter essa competitividade? Eu sei que é muito difícil, mas isto é muito importante. Para finalizar, é bastante desafiante. Ahm, Começando talvez aí pela parte da soberania. Ahm, Portugal tem tido uma estabilidade política, ahm, que diria comparativamente, lá está, com outros países europeus, é bastante atrativa, porque essa estabilidade política também permite dar espaço a que depois a regulação, a legislação, aquilo que se vai montando, tenha também uma estabilidade e também tenha uma continuidade. E é também um país que tem um baixo nível de tumultos, de altercações, quer dizer, também temos as nossas manifestações, mas nada que se compare a Paris ou outros espaços onde as coisas são muito mais fortes, são muito mais exuberantes. E portanto isso também é um fator de atração. Em termos de soberania, nós temos também temos o centro, toda a infraestrutura que nós temos, os organismos que temos, o Centro Nacional de Cibersegurança, existe uma grande orientação, uma grande sensibilidade para os temas de segurança, de soberania, de cibersegurança em Portugal. Ou seja, existe um avanço grande, as empresas estão muito orientadas para isso, existem muitas empresas, boas empresas em Portugal a prestar serviços nestas áreas. Agora, no que diz respeito à soberania, no que diz respeito aos centros de dados, nós temos que olhar para um centro de dados temos que olhar para a pilha completa ou para o full stack. Portanto, nós podemos ter o edifício, a instalação, a casa que alberga o data center está construída aqui. Dificilmente nos vêm tirar daqui. Mas, como o outro senhor fez com o Anthropic esta semana, portanto, mandou desligar a tudo o que não fosse cidadão americano. Como resultado, houve um downgrade das capacidades que já estavam instaladas. Portanto, isso belisca a soberania. Se nós tivermos um sistema que estivesse apenas dependente dessas versões, por isso é que quando dizias há pouco que usavas os vários operadores, tem de haver, assim como se usam vários operadores de telecomunicações, Sim. um data center não usa apenas um operador de telecomunicações, usa vários. Tipicamente tem mais do que um ponto de entrada. Se possível, também tem mais do que um ponto de entrada de energia. Para se houver ali qualquer questão física. Sim, sim. Agora, os chips que alimentam toda a inteligência artificial são fabricados onde? Há fábricas disso na Europa? O software. Há também na Europa agora um movimento grande dos próprios governos começarem a adotar sistemas de open source. Porquê? Tem precisamente a ver com
com a soberania, não estarmos livres daquilo que se designa o lock-in de determinados fornecedores. Se nós só trabalhamos com uma Oracle, ou só com uma Microsoft, ou qualquer coisa que existe ali, nós estamos dependentes. Mas o grande país americano que diz que não tem regulação, é um mercado que se regula, né? Na Europa é que somos os freaks da regulação. Eles têm o AI, o Digital Act, em que o governo americano pode mandatar, e se algo que está aqui na nuvem, que está alojado aqui em Portugal, eles conseguem vir cá buscar os dados e não há como impedi-los. Portanto, isso é a antítese da soberania. É a antítese completa da soberania. Portanto, nós não conseguimos, não estamos num ponto onde pensemos que vamos conseguir ter a soberania completa. Isso é impossível. Agora, devem ser dados passos para termos mais camadas onde de facto haja uma soberania, não só nacional, mas também europeia. A sensação que dá é que a Europa anda adormecida já há bastante tempo, não é? Agora de repente temos de um lado dos Estados Unidos, do outro lado da China, e nós estamos aqui no meio ou seja, já estamos a acordar tarde para a corrida, mas tem de ser, depois tem de isso ser traz trabalhada. algumas questões de segurança e que preocupam alguns Estados, nomeadamente os Estados Unidos, porque se nós pensarmos a nível de cibersegurança, os equipamentos que nós temos com os painéis solares, com as bombas de calor, etc., e as conexões, não é? Aqueles são autênticas bombas relógios se eles as quiserem utilizar para outros fins, não é? E, portanto, tudo isto levanta uma série de questões, daí que é necessário haver regulação. E isso é fundamental, ter que haver regulação. Agora, penso que no meio disto tudo tem que haver bom senso, porque senão trava-se as coisas e nós não evoluímos. Não é? Mas toda a digitalização também traz consigo um crescimento do risco cibernético, não é? Isso. Por isso, hoje em dia, as companhias de seguros também já trabalham em riscos de cibersegurança. Era uma linha de risco que não existia nas companhias de seguros. Mas temos uma central de produção elétrica, com sistemas digitais, com ligações para o exterior. Portanto, há alguém que manda um míssil digital e manda desligar aquilo tudo. E acabou-se. Portanto, existem outros riscos que aparecem. Portanto, tudo isso entra na equação da soberania. Não é só a questão que falámos há pouco também da dependência do gás. São várias linhas que têm que ser, são vários planos que têm que ser trabalhados para a soberania. Estamos longe ainda de nos considerar soberanos. Claro que sim. Muito bem. Se algum dia nos vamos ser capazes de dizer que somos É difícil. porque a globalização também leva a que esta soberania seja relativamente, não é? Sim. Há aqui algumas. Eu não sei se algum aluno aí de casa, eu estou a achar estranho, eu hoje estou a ver aqui que temos aqui um aluno da anterior pós-graduação, o Elvídio, e o Elvídio ainda não colocou nenhuma questão hoje de São Tomé e Príncipe. Eu lembro-me desse nome. Elvídio. Não está a ouvir, só. Parece que está a tentar, antes está a aparecer. E de Angola, não há nenhuma questão sobre este tema? Alberto. Bem, está na hora de irmos jantar então. Ou então eles estão a jantar. Sim, Alberto, força. Não tenho questões. Acho que o tema hoje está bem claro. Dá para entender tudo. Então, vamos acompanhar, então, sem pergunta. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Muito bem, então não há mais perguntas aí de casa. Resta-me agradecer-vos imenso a disponibilidade para estarem aqui. Foi para nós um enorme privilégio estarem aqui connosco este bocadinho, aqui para os nossos alunos, acho que foi fundamental. Dizer-vos que esperamos por vós na terceira edição, que começa em fevereiro do próximo ano. Relativamente aos data centers, vamos fazer uma visita, estamos a organizar
prometer Também quero ir. Uhum. fazer uma visita para vermos, porque despertou Legal. muita curiosidade em Sim. todos nós. O culpado foi o nosso colega, o Carlos, que mostrou umas imagens e então ficamos todos. Exatamente. Por princípio, iremos organizar com a turma anterior também. Vamos ver como é que vamos fazer da primeira pós-graduação. E resta-me agradecer mais uma vez. Obrigado pelo vosso contributo. É muito importante para nós a vossa presença também. A quem está lá em casa, o nosso muito obrigado. E temos o próximo evento, que é o encerramento da pós-graduação, que penso que é dia 14 de julho. Houve, mas não tem a ver com a conferência final, tem encerramento. Foi por causa do futebol, de jogar Portugal, no calendário, exatamente. Muito bem, então, Eu deixava sim, só força. agradeço também o convite e a oportunidade que a organização deu à Portugal DC para poder participar, e deixava aqui um desafio aos alunos, que é, no papel de aluno nós tendemos mais a receber, mas com aquilo que estavas a dizer, também chegando agora ao final da pós-graduação, chega o momento de devolverem à sociedade, devolverem às empresas, devolverem também esse conhecimento e também de instigarem outras pessoas a também se desenvolverem nestas áreas, e também deles próprios irem à procura de mais e de investigarem mais e de também de devolverem, não ficar apenas à espera que a sociedade e as empresas façam o trabalho. Cada um destes alunos também tem a obrigação de fazer também esse trabalho. Exatamente, isto que disseste é fundamental. Principalmente temos aqui vários países, e isso tem sido muito importante, e é isso que nós queremos, é fazer uma pós-graduação diferente. Os alunos têm tido essa possibilidade de perceber, porque nós estamos cansados de fazer tanta formação, teoria, e todos saímos cansados e depois lemos, e depois, agora temos a vantagem do ChatGPT. Vamos lá, colocamos e faz-nos o resumo e ajuda, etc, etc. Para essas coisas também serve, não é? Mas aqui quisemos fazer uma coisa diferente, que era uma pós-graduação virada para a prática, Sim, com sim. aquelas pessoas que sabem, que conhecem a realidade. E acho que a grande riqueza desta pós-graduação foi essa mesmo, foi trazer-vos cá para as pessoas saberem e conhecerem a realidade, e isso tem sido muito gratificante para todos nós, para os professores, para os coordenadores do curso, porque todos os dias aprendemos de forma diferente com a realidade daquilo que se está a passar. No outro dia estava a falar com 2 ou 3 alunos para tentar perceber como é que estavam a correr as coisas. Nós tivemos aqui uma aula com o caso prático do que está a acontecer com a fábrica da Galp, da HVO em Sines. Sim. E houve 2 colegas de 2 países diferentes que assistiram, que disseram: pá, não fazia a mínima ideia, olha, nunca tinha chegado cá esta informação. Isto para nós foi muito importante, porque isto agora abriu-nos portas para nós sabermos, pá, como é que se faz aquilo, com quem é que a gente fala, e já temos o e-mail do professor, e portanto tem sido muito gratificante. Agradeço-vos mais uma vez. Obrigado. E vamos jantar todos, e obrigado também pelos que estiveram aqui Deixa-me presencialmente. Sim. Os que estiveram presencialmente têm direito a dois pontos É 2 pontos. na avaliação. Pronto, exatamente. eu um ia desenho após dizer jantar. que também eram 4, mas pronto, eu sou muito mais. Não, da minha parte, agradecer, Fernando, a ti, a toda a organização, evidentemente, agradecer aos alunos. Sei que já é um horário tardio e, portanto, estarão já cansados, evidentemente. É fundamental investirmos em nós próprios, e o conhecimento é claramente a base de mudança da sociedade, e, portanto, sejam agentes de mudança ativos, porque precisamos de pessoas capazes, que queiram intervir e que queiram ser efetivamente agentes de mudança na positiva, ok? E aquilo que, creio que quer eu, que o Luís, acho eu, que tentámos aqui fazer foi passar alguma da informação e da experiência que temos, que será diminuta comparativamente àquilo que possa estar a ser feito por muitas outras pessoas, mas é a nossa experiência, com essa humildade que aqui vimos, e qualquer pergunta, dúvida, pois aqui estarei para vos responder, porque já percebi que não o quiseram fazer hoje. Exatamente. Eles estão ou tão cansados ou então
Mas não, é isso mesmo. Por isso é que agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade. É esse o objetivo, é fazermos parte da solução e é isso mesmo que nós queremos, preparar técnicos qualificados para o futuro, porque senão passamos a ficar aquilo que dizíamos antigamente, que é pá, não percebo nada das redes sociais, estou a ficar info-excluído, e portanto, e as oportunidades passam muito rapidamente e nós começamos a ficar para trás e a ver o barco passar. E eu costumo dizer que quem trabalha comigo, tenho muito este método de dizer: o nosso comboio só tem a primeira carruagem, não tem mais nenhuma. Portanto, ou apanham ou saltam fora. Portanto, e acho que a nível da energia é isso que está a acontecer. As coisas estão a evoluir de tal forma que temos de estar preparados para o futuro, porque senão somos ultrapassados. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Autónoma Academy. Experienced people.